Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. E hoje nós estamos, para quem vê pelo vídeo, inaugurando um novo cenário, num formato mais podcast, mais à vontade, retomando pós-pandemia esse papo tete a tete, que facilita, graças a Deus, a comunicação humana, né? Poder enxergar o convidado, conversar mais de perto. Nós vamos mesclar com o modelo antigo, quando eventualmente o convidado for de fora de Porto Alegre, e assim seguiremos. E hoje o nosso outro olhar, a gente tem falado muito de Brasil nos últimos meses, né? Importante, nas últimas semanas, mas chegou a hora de falar um pouquinho também do Rio Grande do Sul. E o outro olhar, como pede o nome do nosso programa de hoje, é o olhar de quem venceu a eleição, de quem participou dela, de quem foi peça-chave da eleição do governo Leite, e de quem participou também do governo Sartori, como secretário de Estado. Então foi peça-chave aí da cena política, do desenvolvimento do Estado nos últimos 8 anos. Uma figura discreta, mas consistente, o meu convidado, consistente nos bastidores do cenário político gaúcho e no cenário dessas transformações que têm ocorrido no Estado nos últimos anos. Arthur Lemos Júnior, advogado de formação, tem várias especializações, é o atual secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, na gestão Ranolfo, e foi na gestão Eduardo também, é o primeiro vice-presidente do PSDB aqui do Rio Grande do Sul, também já atuou em diversas pastas importantes, como Minas e Energia, e também Meio Ambiente e Infraestrutura. Secretário, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na Bandeirantes. Bom dia, Kleber. É uma satisfação, né? Estar inaugurando esse novo formato mais descontraído, realmente uma forma da gente poder debater alguns temas. E sempre uma satisfação aqui estar junto aí, pessoal da Band. E o programa é gravado aqui na Critério, resultado em opinião pública, com a nossa equipe que está nos acompanhando e estreando aí, a produção da Cassiane Osório e do João Vargas, e na equipe técnica o Michael Hendrickson e o Edivan Rosa. Secretário, eu queria começar pelo fim, né? Pelo fim, que é o assunto mais quente, que é o resultado eleitoral, né? Queria te ouvir sobre isso. Aquele susto tomado no primeiro turno, né? Surpresa, para mim pelo menos foi, deve ter sido para vocês também. E a remodelação do segundo turno, uma vitória daí mais estrondosa, mais larga. Como é que foi esse outro olhar de quem viveu de perto essa experiência aí? Bom, perfeito. Claro, falar agora muito mais fácil, mas... Depois do jogo jogado, né? Mas a gente tinha mais ou menos uma leitura de que a eleição seria desafiadora. Compreendíamos que a polarização nacional puxaria esse debate para uma vinculação em âmbito nacional. Por isso que desde o início da campanha a gente buscou discutir quais são as políticas, as pautas, o que cada candidato teria para o Rio Grande do Sul, para que a gente conseguisse fazer essa desvinculação. O primeiro turno demonstrou em números que foi efetivamente esse desafio. Então, o que a gente identifica? Identifica uma situação onde você não consegue, então essa polarização leva a quem também estava na rua pedindo votos, você pedir 22, 22, 22, e do outro lado 13, 13, 13, fazendo... É uma força isso, né? É uma força, então a gente identifica como o quão importante é a gente também ter o olhar em âmbito nacional com uma candidatura que tem esse suporte até para os estados. Identificamos da mesma forma um efeito que a gente já acompanha há muito tempo nas eleições aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é aquela intenção ou desejo do eleitor, ao ver um candidato bem nas pesquisas, já ele buscar aquele segundo turno que ele gostaria de ter. E a gente identifica, então, que alguns eleitores migram, né, que votariam em Eduardo, mas eu gostaria de ter um candidato... Que é uma das explicações que vocês dão para o resultado abaixo do esperado no primeiro turno, que é o que aconteceu teria acontecido lá no Rigoto também, e que quase se repetiu. E que quase. A diferença nessa ocasião em 2022 é que o candidato, o Eduardo, ele perde para os dois candidatos. Né? Quando aconteceu com o Rigoto, ele perdeu para um candidato. Perfeito. Então, esses foram os desafios. E, claro, as pesquisas saindo com aquele número, você também, na militância, nos nosso suporte de pedir votos, identifica e diz, não, o nosso candidato está bem, agora eu vou ter que canalizar para a minha campanha. E a gente acabou tendo também um esvaziamento.
Passado esse susto inicial, foi importante também. Vamos fazer aqui, traçar um linear, como se fosse um recorte, mas como se fosse um clube de futebol que tem 2 partidas na final, entra muito bem na partida e na primeira partida perde aí de 2-0. E tem que reverter isso fora de casa. Então deu para sacudir a equipe e ao sacudir a equipe a gente realinhar a campanha, né, com todo o suporte que nós tínhamos dos profissionais para que a gente conseguisse fazer então o segundo turno que acabou culminando com resultado expressivo. E do ponto de vista estratégico, de fato, a campanha de vocês deu a pauta do segundo turno, né? Vocês conseguiram, de fato, ter autocrítica, humildade e, de fato, dar a pauta da eleição do segundo turno foi muito guiada pela campanha do Eduardo, né? Sim, justamente. Queríamos demonstrar, quando a gente faz apresentações, não somente na campanha, mas também quando a gente vai prospectar, a gente não se foca nos problemas, a gente foca naquilo que deu certo, naquilo que está dando certo. Porque muitas pessoas acabam atacando, mas esse estado eu não vivo. Sim, vive. O problema é que a gente tem que ter um olhar para aquilo que funciona e não para aquilo que não funciona. E a gente reconhece que tem sim situações e ocasiões, momentos e questões que precisam ser modificadas, otimizadas, melhoradas. Mas, é o que o Eduardo dizia, vamos olhar como que nós tínhamos o Estado em 2019, em 2020, que ele foi gradativamente evoluindo com as pautas que iniciaram em 2015. O tempo que precisou maturar essas pautas para que a gente conseguisse chegar hoje e discutir que a nossa prioridade vai ser efetivamente educação, será pautas conectadas ao desenvolvimento sustentável, mas antes precisava se discutir a sustentação econômico-financeira. Eu ia te perguntar sobre isso, Arthur. Eu posso te chamar de Arthur? Claro, por favor. Porque a gente é, inclusive, amigo, né? Porque se a gente chamar de secretário. O Rio Grande do Sul compreendeu essas transformações? Teve aí um choque cultural lá na eleição do Sartori, tenho falado sobre isso. A eleição do Eduardo, apesar de ter ganho do Sartori, não teve um questionamento de pauta, né? Sinalizou mais velocidade, algumas mudanças, mas a pauta de responsabilidade fiscal, por exemplo, se manteve. Eu digo, será que o gaúcho entendeu que não existe dinheiro, não existe almoço grátis, que dinheiro não dá em árvore? Será que essa consciência tá nas pessoas agora mais? Quero fazer crer que sim. Inclusive, a gente vê um movimento quando, né, o Eduardo, como candidato, busca, né, extrair quais seriam as soluções se não fosse esse o caminho. E aqui começa a distanciar, começou a ficar muito claro a distância que existia dos 2 projetos. E acredito, e volto a fazer, quero fazer crer que a sociedade hoje compreende que se eu não tiver uma base sólida, onde está calcada na responsabilidade fiscal, eu não terei investimento. Quer dizer, sem dinheiro não faz nada. Não faz né? nada, com certeza. E assumir compromissos sem ter recursos é pior ainda, porque você acaba aprofundando a crise. Mas eu acredito que hoje a sociedade gaúcha conseguiu ter essa leitura até no que se apresentou aí no segundo turno. Dá para dizer que a gente vai entrar num terceiro ciclo agora de transformações, secretário? Sim, e o desafio deste terceiro ciclo é ser a evolução da evolução. O desafio está pautado nisso. Não é mera continuidade. Não cair na mesmice, né? Justamente. Não é que é o mal de muitos governos reeleitos. Né? Justamente. Mas o que a gente entende, né? Que normalmente um governo reeleito, num primeiro momento, ele faz aquelas pautas não tão desafiadoras do ponto de vista de embates e deixa para um segundo mandato. Nesse caso, até porque não se preparou por uma reeleição, se fez no primeiro mandato. E o segundo agora tem-se a condição, efetivamente, da gente canalizar naqueles pontos que são importantes para que a sociedade passe a desenvolver, olhar para trás e ver que esse é o caminho. Vamos falar um pouco disso. O que te parece que faltou fazer? Ou por que não deu tempo? Por que não conseguiram? O que vem pela frente no Rio Grande do Sul, secretário? Bom, o que a gente identifica, né? A gente perdeu um tempo precioso, mas porque era uma situação extremamente complexa, que era da sustentabilidade fiscal, da responsabilidade fiscal, a gente não conseguiu avançar, por exemplo, na educação. Sabe também que por uma base, aí para os pilares dessa base estarem sólidos, a gente precisa ter pessoas bem capacitadas, bem colocadas, trazendo através da educação. Aqui nós tivemos efetivamente uma dificuldade no momento em que você consegue executar as privatizações, você avança para ter recurso financeiro para isso, mas dada a situação que você tem do Estado, que veio de uma crise fiscal, você não tem essa capacidade
do corpo acabar se Então movimentando vem rapidamente. um raciocínio, uma mudança mais profunda na educação gaúcha. Justamente. Esse vai ser a nossa prioridade número 1. Porque se nós quisermos continuar a atrair empresas, nós temos que demonstrar que aqui terá mão de obra Eu qualificada. tenho a impressão, Arthur, que por anos e anos, e aí autocrítica e crítica para todos os governos e até para a sociedade, a gente meio que vai sempre na borda da educação e não teve nada de estrutural, eu diria, aí nas últimas décadas de educação no Rio Grande do Sul. Justamente. E inclusive para as eleições. Para que É. o eleitor tenha mais criticidade e clareza né? ao escolher o seu representante. A pauta não está palatável aí, né? Isso. Então, esse investimento. E como é que a gente quer fazer? Bom, a gente tem que dividir aquela pasta de educação. A pasta de educação ela tem que ter um olhar muito forte para a questão pedagógica e incentivos, adequação ao século XXI, à educação do século XXI. No passado, nós tínhamos escolas estaduais, escolas públicas, modelo. Como quantas pessoas não estudaram no Julinho com muito orgulho. Temos que readquirir essa condição. E, claro, o outro lado, que não é tanto a pauta de educação, mas é o que se restringiu a discussão de educação no nosso estado, que eram obras, fazer reforma em escola. Isso não é investir em educação, é investir na infraestrutura que agora vai é dar comprar notebook também. Tem que ter, mas eu digo, eu estou vendo muito prefeito, muita gente lá, estou comprando notebook. Tá bom, mas não é por aí que vem a solução. Né? Justamente, né? Os nossos alunos eles têm que ter a capacidade de fazer as coisas também no papel. Isso. Me recordo que não nos deixavam Tá usar aqui calculadora, primeiro, porque eu preciso fazer. Aliás, não só nesse ponto, mas vamos lá, a sociedade também tem que se dar conta que a tecnologia pode nos estar levando a uma flacidez de pensamento. Vamos pegar um exemplo Tem um claro. problema de cognição aí. GPS. Tem pessoas que moram na cidade há muito tempo, mas porque tem o GPS acabam esquecendo ou até não fazendo. Então, assim, simples questões que você deixa de fazer no manual, onde você tem uma capacidade de pensar muito mais rápida e muito mais proeminente, acaba indo para o tecnológico e o tecnológico lhe entrega tudo de mão beijada. Vamos entrar em umas especificidades aqui para ver o que dá para a gente projetar ou saber. Privatizações. Avançou, mas avançou pouco, né? E concessões. Também são dois caminhos para se avançar aí. Concessões, as pessoas ainda têm bastante dificuldade de entender, né, secretário? Sim, elas confundem com a privatização. Vou começar de trás para frente. Concessões. Exemplo prático. Concessão do Parque do Caracol em Canela. Vamos fazer um trabalho forte. Dizer assim, nós não estamos privatizando o parque. O parque ele continua sendo público. Ao final da concessão, o ativo retorna, estará com o público. E caso eventos aconteçam durante o contrato, ele continuará sendo público. Não é, o ativo não estará com o privado. E entrando nas privatizações, é interessante. Volto a dizer, eu rememoro lá em 2015, com o governo Sartori, onde em 2015 nós estávamos brigando juntos, né? Brigando juntos e a gente apanhando juntos. A gente sabia que tinha que iniciar pela sede distribuidora, que era mais complexa do ponto de vista de condições que ela tinha. Passa-se o ano de 2015 discutindo a renovação do contrato, porque senão lá em 15 já não tinha mais. Em 16 inicia-se todo o movimento e a gente começa a discutir com a sociedade melhor em 17, precisa privatizar. Agora veja o tempo que a sociedade precisou para efetivamente dizer, não, este é o caminho. O resultado, a melhor demonstração disso é que naquela oportunidade de 2018, as duas propostas que estavam no segundo turno falavam abertamente na privatização. Então nós privatizamos a SE Distribuidora, a SE Transmissora, a SE Geradora, a Sulgás e tivemos que iniciar a Corsan. Mas por que nós iniciamos a Corsan? Por uma questão conjuntural. Mudou a legislação federal e ela, como companhia pública, teria as dificuldades de fazer esse enfrentamento. É a lei do marco do saneamento. Isso. Foi um desafio, esta um pouco mais acelerada. A gente vê que a sociedade já está um pouco mais afeta a receber, ao recepcionar este tipo de discussão. E pretendemos até o final do ano levar a termo a privatização da companhia de saneamento. Essa não mudou. O Banrisul já o governador disse que não vai privatizar. Justamente, a ocasião da discussão eleitoral traz-se a debate o Banrisul, ambas as candidaturas fazem e assumem o compromisso de não haver privatização. Agora, a Corsan, de novo, né, é um bom tema para esse assunto. A água não vai ser privatizada, né? A operação do saneamento é um pouco isso, né? Tocasse num ponto essencial, Kleber, porque a água ela é pública. A gestão das águas, aliás, é pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, porque ela tem que estar em excelente qualidade justamente para que a gente se abasteça disso. O que está se privatizando é a prestação do serviço. É o ato de fornecer esta água em qualidade
sem interrupções, ou no mínimo de interrupções, e também tratar essa água quando ela retorna através do esgoto. Então, é esse serviço que está sendo privatizado. A água continua sendo pública, ela é um bem público e não haverá nenhuma discussão quanto a isso. Secretário, e agora a construção política do novo governo? Começa nas próximas semanas? Como é que vocês estão pensando em conduzir os mesmos valores, os mesmos modelos? A sociedade pode esperar mudanças? Como é que vai se construir essa nova Constituição? Tu que foste um artífice da construção do governo que agora está terminando. Não, perfeito. É interessante. A gente também aqui tem um momento em que a gente tem que acertar e acertar muito bem. Por quê? É a primeira vez que nós estamos tendo o estudo da reeleição, onde você, em tese, tem um governo que, ao terminar a gestão, dará continuidade ou você já conhece como que funcionou esse governo. Mas, ainda que tenhamos esse compromisso e esse desafio de acertar, a transição ela seguirá como se estivesse efetivamente alterando de um governo para o outro. Por quê? Porque nós temos agentes externos de múltiplos partidos que precisam se absorver, que não estavam num primeiro momento, que precisam se absorver de todas as políticas e pautas que estavam sendo conduzidas nessa atual gestão e quais são os planejamentos que temos para a gestão futura. Que está lá posicionado no nosso plano de governo. Nosso plano de governo tentou exaurir essas etapas e essas abordagens, agora sim, e a transição vai se focar no aprofundamento dessas pautas que estão posicionadas no plano de governo. Agora, Arthur, eu queria falar um pouquinho de ti. O nosso programa não é um programa de perfil, mas também não tem como perder a oportunidade, porque, como eu disse na abertura, tu foste uma figura, apesar de discreta, importante nos últimos anos, tanto que é chefe da Casa Civil do primeiro governo reeleito. Qual foi teu papel nesses últimos 4, 8 anos aí? E como é que tu enxerga esse teu... Porque tu és um técnico, né? Um advogado conceituado, especialista na área de infraestrutura, meio ambiente, energia, e acabou chefe da Casa Civil sem nunca ter sido candidato. Qual foi teu papel nesse governo? Aliás, para além das formalidades. Foi um desafio, né? Porque a gente sabe o quanto ter concorrido pode ter, mas não sou o primeiro. Teve um gestor aí, o Kleber, você também teve essa oportunidade. Tive, né? Foi parecida a nossa experiência, né? Sem ter trajetória política, eleitoral, termos chegado à Casa Civil. Mas o que eu posso dizer? Que a bagagem que a gente vem convivendo, né? Vivenciando governo, vivenciando o Estado, nos permitiu, lá em 2018, executar e elaborar o plano de governo, então saber as pautas que nós teríamos, lá em 2018, um grupo de equipe que foi liderado por mim e por outros profissionais para conseguir concluir o plano de governo em 2018, a sua execução, e aí, claro, acabo focando em pauta que acumulou naquela experiência que eu adquiri na Minas e Energia, trazendo esses componentes para dentro do meio ambiente, onde a gente identificou que a sinergia dessas duas pastas era essencial, e ali estavam calcadas todas as privatizações. Isso é um ponto importante, quer dizer, não é por acaso que ali estavam as privatizações, então era uma prioridade do governo. E à medida que isso evolui, que a pasta de meio ambiente e infraestrutura se consolida, aí então vem o convite para assumir a Casa Civil, numa articulação política de relacionamento construído há muito tempo, né, na atuação que eu tive também na Assembleia Legislativa, junto aos parlamentares e compreendendo como é que é o movimento que existe, né, entre parlamento e executivo. E tem uma relação tua com o Eduardo, provavelmente também, porque essas coisas nunca, igual o convite do Sartori para mim, né, que foi ideia dele, surgem também porque tem uma confiança pessoal, uma relação pessoal. Como é que é isso? Qual é o teu papel junto ao governador Eduardo? Com certeza. A relação entre o governante e o seu chefe da Casa Civil ela tem que ser uma relação onde funcione, como diz no jargão, funcione por música, né? Você não precisa estar em constante contato para saber como que se atua. E a velocidade das políticas que se introduzem é justamente você ter pessoas em que você sabe como que o governante gostaria de que fosse feito e você conseguir executar dentro desses limites que lhe são impostos. Agora, é uma relação muito positiva, já desde a juventude do partido, da juventude do PSDB, da época que o Eduardo era vereador ainda de Pelotas, e claro que ela foi aproximada e aprofundada essa relação já com o governo na transição, lá em 2018, com a feitura do plano de governo, com a eleição e depois com a própria transição. E aí essa relação ela vai se consolidando a ponto de nós conseguirmos efetivamente ter
esta sinergia de trabalho e Afinação. eu entender a afinação de trabalho. Como é que é o Eduardo Leite pessoa, no dia a dia, numa gestão de crise, num momento delicado, num momento de nervosismo, né? Ele tem sempre um equilíbrio aparente. Aparente eu digo porque ninguém é completamente equilíbrio o tempo todo, ele consegue manter um equilíbrio externo. Mas como é que é ele na tensão e no dia a dia, assim como pessoa mesmo, aquela parte que os gaúchos não veem? Kleber, eu digo que assim, eu dizia para o Eduardo que ele era uma pessoa ímpar. Ímpar porque você tem unidades, né? Você não tem aos pares. Então, Eduardo, o que eu sempre acreditei, sempre e continuo acreditando, que experiência você não compra, experiência você vive. Conhecimento, você vai lá, estuda e tudo mais, mas a experiência você precisa viver. E Eduardo, tão jovem, antes de assumir o primeiro mandato, demonstrava uma maturidade que lhe dava essa condição de manter a equipe com uma certa calma e conseguir conduzir. Eu acho que o principal momento de crise que nós vemos a postura do Eduardo foi a crise da pandemia. Né? Ao momento em que ele puxa para si a responsabilidade, não delega isso a um secretário e faz, então, a partir dali, claro, que buscando junto ao secretariado técnico resultados para que ele conseguisse conduzir. E outro momento também são justamente as aprovações na Assembleia Legislativa. Em que pese a Casa Civil a gente faça todo esse trabalho de conexão com o Parlamento, quando das apresentações dos projetos de lei aos deputados, quem fazia essas apresentações era o próprio governador. Isso também transmite aos parlamentares a confiança de que aquilo efetivamente precisa ser feito. Mas o amigo me respondeu de novo do político, e eu queria um pouquinho uma linha adiante para saber da pessoa, da figura, do jeito de lidar e tal. Nossa, pessoa super tranquila, é como a gente estivesse em casa numa família. Né? O nosso irmão, o nosso filho, nosso pai, conversas super agradáveis, descontração, gosta mesmo de música e gosta de tocar instrumentos musicais, é uma pessoa super leve, super tranquila de conversar. E que a gente busca, às vezes, nesses ambientes que a gente faz um churrasco aqui ou acolá, não falar sobre política e falar sobre amenidades. O Arthur, eu tenho um amigo meu que diz assim, Kleber, todo governo, mesmo a prefeitura, em algum momento fica arrogante. Porque o entorno é elogioso, porque é poder, porque aí perde os pezinhos do chão e daqui a pouco acha que está fazendo tudo certo. Então, tem autocrítica, tem na dimensão de vocês questões muito claras de que vão precisar melhorar agora nesse segundo governo? Sim, a gente trouxe, inclusive, para quando discutíamos essa participação na eleição, já ter feito e a autocrítica ela é contínua, né, a todo momento. Primeiro ponto para se fazer uma autocrítica é estar aberto a escutar as críticas. Né? Se eu estiver fechado às críticas, eu não consigo absorver isso. E o que nós dizíamos para toda a nossa militância, a gente sabe os erros que nós cometemos, a gente sabe os acertos. Mas a gente só aprende com os erros, porque os acertos a gente continua fazendo do mesmo jeito. E ao sabermos os erros, a gente então tem essa condição de, ao não cometê-los novamente, porque daí seria insistir em algo que não está funcionando, ao corrigi-los, ter continuidade nesta autocrítica. Então, assim, a gente sabe onde errou, sabe onde acertou e queremos corrigir aonde erramos. Continuaremos errando? Sim, porque isso faz parte. Isso é do ser humano. É do ser humano, mas queremos continuar a errar a muito menos do que efetivamente a gente possa acertar. Ô, secretário, eu queria te ouvir sobre outra figura discreta, que é o atual governador do estado, o governador Ranulfo Vieira Júnior. O papel dele, quer dizer, assumiu o governo, não deixou a peteca cair, é de um perfil diferente do Eduardo Leite, até por faixa etária e tudo mais. Qual é o papel do Ranulfo nesse contexto, nesse desempenho do governo nos 4 anos? O governador Ranulfo assumiu um desafio, naquele momento também, que estava parelho com a sustentabilidade, com a responsabilidade fiscal, que era a área da segurança, e precisava de um esforço imediato. Ele assume essa pasta como vice-governador. E o grande desafio, quando um vice-governador assume uma pasta, é ele ter eficiência naquilo que presta, porque se não funciona, fica muito ruim. Depois, não funcionou, mas é vice-governador. E fez um trabalho de excelência na segurança pública. Agora, não só na segurança pública, ele fez parte de um contexto onde contribuía e a não solução de continuidade que nós tivemos no governo se deveu justamente a ele ter participado de todas as pautas ao lado do Eduardo Leite à época, mas, claro,
respeitando que as tomadas de decisão eram emanadas pelo governador. Quando ele assume o governo do Estado, ele sabe muito bem onde estão os pontos, ele faz sim uma atualização e uma troca na sua equipe, mantém um certo núcleo mais próximo de dar para que se tivesse continuidade ao que estava prestando, e a gente entende aí, até pelas pesquisas que saem de aprovação do governo, consegue se mensurar que a sociedade não sentiu esta troca de gestão. Agora, como pessoa, vou aprofundar aqui, já perguntaste do Eduardo, mas como pessoa, o Ranolfo é uma pessoa, assim, excelente pessoa. Sabe construir em grupo, é uma pessoa de grupo. Né? Ele sempre gostou e primou para que todas as decisões fossem a partir de um grupo. E essa construção que se teve com o Eduardo voltando ao cenário, né, diante de uma situação, também passou pelas mãos dele, e essa construção aí cabe também ao nosso governador Ranolfo. Agora, Arthur, para a gente indo para o final, quer dizer, olhando o Rio Grande do Sul, 2023 para frente, vocês um governo novo, dá para ter boas perspectivas, dá para ter otimismo, que vem pela frente aí no nosso Rio Grande amado. Nós vamos startar agora uma onda de pautas positivas, de desenvolvimento mesmo, vem coisa boa pela frente? Com certeza, isso podem ter certeza que vem coisa boa. Um governo que assume, que sabe aonde já tem que atuar, e principalmente não tem que se preocupar com aqueles problemas históricos e que eram enfadonhos do ponto de vista da sociedade. Agora o foco está na qualificação e qualidade da prestação do serviço público, investimento em infraestrutura e avançarmos naquelas pautas em que muito se discutiu, mas pouco se avançou, que é multimodal, então avançarmos nas hidrovias, avançarmos nas ferrovias. Isso lhe permite, porque a gente já tem esse trabalho de continuidade, e principalmente que é, como mencionamos no início do programa, foco na educação. Apresentarmos para a sociedade, efetivamente, um plano, que, claro, a educação não vai se apertar um botão e mudou tudo e está tudo funcionando, mas que se tenha previsibilidade, saiba-se que está melhorando ao passar do tempo. E esse estado é maravilhoso, né? Com certeza. Não tem como mais ficar trancado, tem que dar mais certo ainda. Né? Temos mar, temos serra, né? Temos as 4 estações do ano, a gente não pode querer outro estado para viver. E esse povo maravilhoso, também trabalhador, né? É uma característica brasileira, mas muito genuinamente nossa, gaúcha. Né? Com certeza. E exportamos muitos gaúchos, não só para o Brasil, mas para o mundo. Maravilha. Queria te agradecer, desejar aí que Deus ilumine a ti, ilumine vocês, parabenizar pela vitória na eleição e sucesso. O sucesso de um governo é sucesso de um povo também, né? Com certeza. E eu agradeço a confiança, daqueles que elegeram esse projeto, sabendo nós que a gente governa para 100% da população. Muito bem. E assim nós terminamos agradecendo ao Arthur, a você que nos acompanhou. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. A íntegra do nosso programa está nas redes sociais, só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Bom final de semana, até o próximo sábado e vamos com fé.